Boa noite a todos, boa noite, Felipão, uma honra estar aqui de volta. Eu que fui colocado no banco de reservas, né, na live passada, brincadeira, eu não pude estar, então fico muito feliz de estar aqui de volta, compondo, e hoje eu acho que vai ser essa parceria aqui, esse trio, que é o trio titular, né, como se fosse, tipo assim, você quer montar uma seleção, né, você quer relembrar daquela Copa de 2002, talvez esse trio deva estar presente. E antes que você fique chateado comigo, eu gostaria de falar, não, essa não é a camisa do Peru, essa camisa aqui é do Marrocos, tá? Então não fiquem chateados comigo, tá? Eu não estou torcendo para o Peru, tá? Então, não sei que hora vai ser o jogo, mas aqui é Brasil, né? Faça chuva, faça sol. Então, meu boa noite aí, vou deixar aí meus amigos darem uma palavrinha também. Opa, boa noite a todos aí, prazer, satisfação enorme estar aqui junto, porque, cara, eu quero manter essa invencibilidade aí, toda terça às 20 horas eu tô aqui, compromisso firmado, e eu aprecio muito quem tá junto com a gente também. Mateuzinho, Valtinho, vocês já falaram aí que a gente é titular, então, bom, não sei quem vocês são, quero ser o Ronaldo Fenômeno aí desse ataque. Tá aí. Mateuzinho com problemas técnicos. Matheus foi substituído já, o Felipão sacou ele já do time. Acho que ele ia falar uma opção muito ruim, né? Então, pois é. Galera, o mercado financeiro, né? Muito notícias assim que tem assustado algumas pessoas. Eu tive muita, não sei você, Felipe, mas eu tive muita gente com dúvida com relação a que tipo de rentabilidade seria isso que aconteceu, né? Que vai acontecer, na verdade, amanhã, com a Magazine Luiza, que é o desdobramento, né? O que isso significa na rentabilidade da carteira do acionista. Então, muita gente ficou perguntando como é que declara isso, como é que vai fazer até no imposto de renda, se é cobrado imposto ou não. Então, a gente vai falar um pouco disso, tá? E também, né, tem os foguetes da Bolsa, né? Aquelas empresas também que ninguém estava olhando. E a gente teve, né, o Osmarzinho, que hoje não está aqui com a gente, ele está trabalhando, e ele fez também um post sobre a MMX, né, que é a mineradora daquele grande império do Ike Batista, que deu um boom. E também a gente até pergunta, né, se você estava nesse boom. Aqui, quem tiver também, o Lucas chegando, a Caroline aqui, já deu boa noite dela também. Então, eles mandaram também se de repente surfaram nessa onda ou não, o que acharam. Então, vamos falar desses dois pontos. E aí outras coisas que venham e também as dúvidas da galera. E aí eu acho que o Mateuzinho está de volta. Boa! Dá seu boa noite aí, Mateuzinho. Foi mal, galera. O telefone de médico, acho que o Valtinho sabe essa saga aí, que é difícil a gente desconectar. Mas boa noite para todo mundo e queria dizer que é um prazer imenso. Eu ia falar justamente o que o Felipe falou, cara. Toda semana a gente vem aqui, e no começo era engraçado, porque a gente era muito, né? E aí tinha meio que uma disputa para ver quem que ia estar presente. E aí, verdade, tipo, a gente ficava meio que, pô, só pode 6, porque senão fica muita gente. E agora nós estamos aí fortalecendo a consistência aí desses 3 que estão sempre juntos aí. E a galera, quando vem, agrega, mas pelo menos a gente está sempre aí presente. E com muita disposição e muita vontade de fazer dar certo isso aí, que acho muito divertido toda semana. Isso é o que eu acho muito legal mesmo, como o Matheus, Felipe falaram. Primeiro, eu até estava falando antes com o Felipe, é um excelente momento aqui da gente... Infelizmente, nós não estamos na mesma cidade, mas é um excelente momento da gente trocar uma ideia. Então, assim, qual é a experiência de cada um? E também a gente fica muito grato com a presença, né? Da galera que chega junto aí, cada um vem de alguma embaixada, né? E dá essa força. E até se você, de repente, fizer sentido, quiser mandar também aí na embaixada, eu vou mandar até de novo aqui agora para a Minha, ou então você manda no WhatsApp, chama mais um amigo. Se houve essa dúvida sobre isso que a gente falou, sobre o que fazer com empresas que do dia para a noite explodem, como a MMX, o que fazer com o desdobramento da Magazine Luiza, até, né, a gente fala um pouquinho também de outras formas de rendimento, e a dúvida da galera. Então, e até estava falando assim, só de estar aqui trocando essa ideia, então isso para mim é ótimo. Então, eu fico muito feliz mesmo.
São só elogios aí, agradecimento a todos que estão aqui presentes sempre. E eu queria dizer que vocês não sabem, mas às vezes a gente tem dificuldade para desligar depois. Fica aí o Valtinho e o Felipe conversando. Depois que termina, a gente tem dificuldade para ir para a vida normal. A gente quer continuar conversando, tanto que a gente gosta de fazer essas paradas aí. Cara, é que a gente leva isso aqui muito como um mastermind, né? O que o Valtinho falou, a gente não tem a oportunidade de estar conectado na mesma cidade, mas a internet é uma bênção nesse sentido. E, de verdade, para mim é um prazer mesmo conectar com essas duas cabeças aí e as outras que chegam junto com a gente. É que a gente está enaltecendo aqui a consistência, né? Acho que de todas as terças-feiras, uma só ou outra que o Walter não pôde estar, o Matheus não pôde estar, mas assim, a regularidade é absurda. Então, assim, eu sou muito satisfeito e vamos entrar no assunto aí que a galera quer ouvir. Vocês querem começar por onde? Fala aí, Valtinho, você é o Faustão, você comanda. Qual o primeiro assunto da pauta? Vamos falar, acho, talvez, do que, de certa maneira, né, como o que a gente falar agora talvez prenda mais a atenção, né, porque é o início, está todo mundo fresquinho. Vamos falar, acho até que dos dois assuntos é o que mais faz sentido, que é o da Magazine Luiza. Se alguém quiserem começar aí falando. Bom, essa parte aí da Magazine Luiza é o seguinte, eu até fiz um post lá no meu Instagram explicando um pouco isso para a galera que é um pouco mais leiga, porque assim, nada mais é do que dividir a pizza em mais pedaços, né? Então assim, para dar um exemplo bem claro, hoje a Magazine bateu aí por volta de R$100, o que vai acontecer é o seguinte, ela vai desdobrar uma ação para 4, é 4, né? Me corrija só se eu estiver errado, é 3 ou 4? 4, né? Beleza. Então, ela vai desdobrar para 4 ações. E aí, o que vai acontecer? Uma ação da Magazine Luiza que hoje precifica a R$100, ela vai ser precificada, então, a R$25. E a pessoa que ela tem hoje uma ação de R$100, ela vai passar a ter 4 ações de R$25. O que muda? Praticamente nada. Isso não gera valor para o acionista, é o que a gente costuma dizer, mas a gente nota, né, Valtinho, que tem muita especulação sobre isso. Então, tem muita gente que, já vendo o efeito manada, sabendo que muita gente vai entrar porque o preço de tela ficou mais barato, se antecipa e compra as ações antes do desdobramento, porque ele prevê que muita gente que acaba não tendo a visão que o valor da companhia é o preço da ação versus a quantidade de ações que ela tem emitida, olha só para o preço da tela, acha que, Magazine Luiza está muito barato, R$25, vou comprar. Só que, na verdade, não é bem isso. O valor da companhia, ele aumentou absurdamente. É por isso até que a companhia está fazendo esse tipo de desdobramento. Por quê? Fica inviável. A gente tem que lembrar que, assim, a gente tem um mercado fracionário e esse mercado fracionário, ele ajuda, de fato, o pequeno investidor. Mas as empresas, elas vendem as ações em lotes de 100. Então, no caso da Magazine Luiza, para você comprar um lote de Magazine Luiza, você precisaria desembolsar um valor absurdo. Agora, ela trazendo o valor para R$25, o lote a 100 vezes 25 já começa a ficar mais viável. Você vai precisar apenas de R$2.500 apenas para comprar um lote. Tá? Então, é esse o objetivo aí, só que muita gente especula em cima disso. E aí a gente sabe já o resultado, porque a gente já viu esse filme antes. Eu acho que o Felipe falou tudo aí. Achei, assim, o entendimento inicial e principal é de que não vai agregar valor, né? Isso não é um aumento, você vai ter mais ações que valem menos, no final você vai ter o mesmo valor. Então, para você que já tem, não faz muita diferença. O importante é mais para quem vai comprar, porque fica mais acessível. Isso não é uma estratégia maléfica da companhia. Na verdade, é porque é uma empresa que chegou num ponto onde as ações delas estão num patamar tão grande para a Bolsa Brasileira que ela deixa de ser acessível a pequenos investidores. E isso impede, de certa forma, assim, é um fator de resistência à entrada de pequenos investidores nela. Então, é um jeito da empresa buscar mais crescimento. Isso aconteceu com a Apple nos Estados Unidos esse ano, eles desdobraram porque estava ficando muito caro. Aconteceu com a Tesla, empresas que chegaram em patamares de valor onde a ação começa a ser resistência pelo valor de entrada e não mais pela qualidade da companhia. Acho que uma coisa que a gente não pensa também é o seguinte, tem um valor de mentalidade. Eu, como vocês sabem, né, eu gosto de ler, então eu gosto muito da mentalidade.
E uma das coisas que faz isso é o seguinte: a Magazine Luiza, a nova narrativa da Magazine Luiza ficou cara demais ou não? Então, se você vê todos os vídeos analisando Magazine Luiza até o ano passado, será que vai continuar crescendo? Será que vai continuar crescendo? Será que vai continuar crescendo? Então, o que as pessoas falavam era assim, de crescimento. E esse ano já começou a ser, será que já está cara demais? Será que já está cara demais? Então, assim, mudou a narrativa atrás da Magazine Luiza de será que a companhia tem potencial de crescimento ou não, para uma questão de valor, de preço de ação. E isso para a companhia é ruim, porque é uma empresa que tem aspirações ainda de crescer muito mais. Então, eu acho que a mentalidade que eles estão querendo adquirir novamente é essa do crescimento. Se você volta para um patamar de R$25, as pessoas esquecem o preço novamente, e aí começa a ser de novo, volta aquela narrativa. Será que cresce mais? Será que cresce mais? Então, a visão da companhia começa a ser diferente, entendeu? Eu acho que essa é a principal função desse desdobramento da Magazine Luiza, é voltar a narrativa em torno da ação. Fantástico, fiquei agora aqui pensando o que complementar, né? Mas antes até queria falar, né? Para você ver, não tem nada a ver com o investimento que eu vou falar, mas olha se você transpõe para o investimento. Eu transmiti uma pílula aqui do controle para o Felipão. E aí agora ele já pode ir lá e colocar as perguntas aqui, não precisa ser só eu. Então isso é muito bom, porque eu posso estar perdendo, então, tipo assim, olha o quanto o conhecimento vai, aquele negócio, né? Eu acho que não sei se foi o Pablo Marçal, né, que fala que é um negócio que você divide é um negócio que você divide e acaba que o resultado é uma multiplicação, ou seja, você acaba aumentando. Então isso é muito bom. Eu vou trazer um outro exemplo, já que a gente falou muito da Magazine Luiza, até eu gostei muito, você puxou aí o que o Vaguinho colocou. O que acontece? Quando a pessoa, o normal, assim, o mais comum, até não estou falando que eu não faço isso, mas o mais comum é nós lidarmos só com preço. Então a gente fala assim, a Magazine Luiza R$100, a Magazine Luiza agora, por exemplo, ela vai para R$25 com esse desdobramento e nada mudou. Se você realmente entende o que é fazer um valuation, o que é ir por esse caminho do valuation, você não trata sobre preço da ação. Você vai falar sobre o valor de mercado dela, sobre o valor do equity dela. Como é dividido esse valor, é que é o número de ações. Então, tipo assim, no fundo, quando você projeta o valor lá na frente, para valuation nada muda. Por quê? Foi o que o Felipão colocou. Tipo, se você divide por 4 o preço, o número de ações você multiplica, porque o valor de mercado permanece o mesmo. Então, primeiro ponto aqui, para a gente não deixar essa peteca cair, nada muda no valuation. Então, se o seu valuation é daqueles valuation avançado mesmo, fazer o desconto de fluxo de caixa e tudo mais, tentar entender uma empresa que agora é que está bombando, tomar cuidado. Você vai usar a dívida total, você não vai usar a dívida por ação. Você não vai usar o preço, você vai usar o valor de mercado. Só que na hora que a gente fala assim, vou comprar, tá barato, tá caro, a gente usa o valor do preço de uma ação, né? Que é mais simples. Então, assim, esse é o primeiro ponto com relação ao valuation. Nada muda. Agora, tem sim os desavisados, tá? Então, eu vou falar o contrário. Vou falar o que seria o contrário do desdobramento. Seria o agrupamento. Então, é quando tem, na verdade... Se uma ação, galera, ela fica muito tempo abaixo de R$1, eu acho que ela tem um período. Se eu não me engano, são 3 meses, alguma coisa assim. Ela não pode ficar mais do que um certo período abaixo de R$1. Se isso acontecer, que são as ações mico, né, que são abaixo de R$1, obrigatoriamente ela precisa agrupar. Então, ela precisa juntar um número de ações para poder subir de novo de R$1. Ou... quando a empresa ela quer voltar também para um outro patamar, que ela acha que também esse é um número, como até o Matheus falou, é estratégia. Então, vou trazer um exemplo da Paranapanema, que é uma empresa aqui no Brasil líder na parte de cobre. Então, ela faz isso. Ela acho que a principal localização dela fica na Bahia, mas o grande detalhe dela é que ela valia ali R$1, ela valia R$2, ela valia muito pouco.
E quando ela terminou o processo de turnover dela, ela agrupou de 1 para 17. Ela falou, bem, agora eu já fiz o turnover, agora eu quero bombar e o meu novo preço vai ser desse agrupamento. Ou seja, se você tinha 17 ações, você ficou com uma ação, e se a sua ação valia R$1, ela foi para R$17. O que mudou? Nada. Mais uma vez, nada mudou. Eu só estou trazendo um caminho inverso. Só que o que eu vi gente a fazer? Do nada, a ação estava R$1 e do outro, ela foi para R$17. Então, muitas pessoas investem sem saber nem no que estão investindo. O que aconteceu com essa pessoa? Ela achou, então, que a ação já tinha subido muito, ela ficou muito feliz, achou que dali não passava mais e vendeu, achando que tinha feito um baita lucro, sendo que não fez lucro algum. Quando ela foi depois perguntar assim, nossa, como assim? Eu fui fazer o cálculo aqui do custo médio, a corretora está me dando que o custo médio era 17, eu vendi a 17. Cadê o meu ganho de lucro? Que eu achei que tinha sido uma empresa que multiplicou por 17 vezes o capital. Então, não tem mistério. Para realmente a ação continuar subindo, continuar bombando, tem que subir lucros. A proposta do lucro futuro, da emoção do mercado, tem que estar condizente. Então, eu trouxe um outro exemplo aqui, tá? Então, tanto ela pode desdobrar, como ela pode agrupar, como eu dei esse exemplo agora da Paranapanema. Cara, sabe o que eu acho interessante? Assim, porque no caso da Magazine Luiza, eu já peguei acho que uns 2 desdobramentos dela, e esse vai ser o terceiro. Ela já desdobrou várias vezes. Só que acho que o Matheus até pode falar, o viés que fica, a disponibilidade que fica na cabeça da pessoa é que o desdobramento gera retorno. Por quê? Não é uma coisa ligada na outra. É indireto a ligação, a conexão de uma coisa com a outra. Mas a Magazine Luiza é uma empresa tão fera que ela continua dando resultados melhores em cima de resultados melhores, e aí acho que coloca na cabeça de algumas pessoas mais desavisadas que é o desdobramento que está fazendo esse movimento aí, porque eu já peguei num desdobramento anterior a Magazine Luiza aí em cerca de 25, quando eu fui menos esperar, ela já estava com 32 o preço de tela dela. Então, assim, é realmente uma coisa que acho que tem uma mola propulsora aí que acaba mexendo com o mercado. Acho que o viés especulativo ele aumenta muito nesse momento, mas eu acho que a gente tem que também colocar que, tipo, uma empresa boa fazer desdobramento ela pode se beneficiar duplamente pelo momento especulativo, que as pessoas começam a comprar as ações desenfreadamente, e também por ela ser uma boa empresa, que ela de fato vai dar esse retorno para o acionista consistentemente, que é o caso da Magazine Luiza, mas a pergunta que fica é, até quando, né? A gente está vendo aí hoje, por exemplo, a gente está no Amazon Day, né? A Amazon fazendo aí uma loucura mundial, o objetivo de faturar 10 bilhões de dólares em 2 dias, 48 horas, olha a meta da empresa. E isso, a gente sabe que a Amazon, ela é concorrente direta da Magazine Luiza. Uma coisa que eu aprendi com o Walter, vendo os stories dele uma vez, é que o pessoal pergunta, quem que vai ser a Amazon aqui no Brasil? É a Magazine Luiza? Não, a Amazon aqui no Brasil é a própria Amazon. Joga aí amazon.com.br, você vai ver que a Amazon está dominando o mercado brasileiro aqui, no setor de varejo, inclusive, que é onde a Magazine Luiza atua. Então, assim, a gente tem que ficar ligado, porque a pergunta é, até quando a Magazine Luiza vai continuar crescendo tanto? Do outro lado, até quando a Amazon também vai continuar crescendo tanto? É briga de gigantes, uma gigante mundialmente, outra nacionalmente, mas assim, a gente sabe que são empresas aí que competem por cada centavo do bolso do brasileiro, então é para a gente ficar de olho, né? Acho que são 2 empresas aí que estão esticadas, o setor de varejo não é um setor que tem margens tão altas, então assim, não é comprar por comprar, tá? Se a gente não pode fazer recomendação aqui, mas se a gente puder fazer um alerta, é esse. Não compre porque desdobrou, não compre porque seu amigo, seu vizinho comprou, não compre porque você achou bonito o comercial da TV, tá? Então, assim, foca, tenta ver se você está entrando realmente num bom negócio, se você está entrando num negócio que ele é consistente, gera lucros consistentes nos últimos anos e tende a continuar gerando lucros crescentes também nos próximos anos. Eu acho que é sim o caso de Magazine Luiza, mas a gente só tem que fazer esse cruzamento de preço e valor, tá? Que a empresa vai gerar valor, eu, Felipe, não tenho dúvida. Mas o preço é o que me deixa aí com a pulga atrás da orelha.
Cara, eu acho que esse viés que a gente encontra aí é da média geral, né? A gente tem uma coisa que chama ancoragem, que é quando você compara duas coisas. Muitas vezes não tem relação direta, mas você usa ela como fator comparativo. Eu vou dar um exemplo. Se você vai comprar uma casa, certo? E o corretor chega para você e fala assim, essa casa vale 100 mil, você vai fazer todas as suas comparações pensando no 100 mil. Então você pode achar que ela não vale 100 mil, ou você pode achar que ela vale mais do que 100 mil, mas o 100 mil vai ser a sua base. Então você pode chegar lá e falar, nossa, não vale 100 mil, vale 90. Mas só que se esse cara chegasse lá e falasse 80 mil, a sua comparação seria 80 mil, não seria 100 mil. Então você poderia continuar achando que não vale o que ele está pedindo, mas aí a sua avaliação seria abaixo de 80 mil, então vale 70 mil. Então você sempre vai estar ancorado no preço, certo? E isso é um dos motivos porque você, como vendedor, você sempre joga o preço acima, né? Você vê isso muito no marketing digital hoje em dia. Eu estava conversando com os meninos sobre isso, que é o quê? Você fala, o preço é tanto, acima do que você quer cobrar. Por quê? Porque você ancora nesse preço. Se as pessoas olham um preço e falam, olha, esse preço é muito caro, aí você fala assim, não, mas eu vou cobrar tanto. Aí a percepção que tem é de desconto, certo? E o que acontece aqui no mercado brasileiro? Acontece que você tem grandes empresas que o preço gira em torno de 20 a 40 reais, as maiores empresas da Bolsa, né? Você tem Petrobras, você tem a Vale, você tem um grupo de empresas aí, Taesa, Engie, essas empresas grandes da Bolsa, elas giram mais ou menos no mesmo patamar. Quando você tem uma empresa valendo 100 reais, a ancoragem que fica é, essa empresa tá cara. Por quê? Porque você compara sempre com isso. Então, por exemplo, Droga Raia. Droga Raia é uma empresa que tá acima de 100 reais há muito tempo. E há muito tempo ela tem essa percepção de estar muito cara. E se você ver o gráfico dela, ela já multiplicou por 7 vezes. Assim, é uma coisa absurda. Ela é tipo a Magazine Luiza, assim. Magazine foi mais ainda, né? Mas, assim, é um crescimento constante e nos últimos anos. Só que qual que é a percepção que a gente tinha sobre ela? Que tá cara há muito tempo, porque já tá 100 reais. E quando você pensa, pô, 100 reais e as outras eu tenho empresas boas valendo 40, pô, tá caro. Não importa mais o valuation real da empresa, né? E o que a Magazine Luiza está fazendo é justamente isso, voltar a comparação dentro do que todo mundo trada. Que já que todo mundo está em volta aí de 20 a 40, você começa a comparar a Magazine Luiza com isso. E aí começa a aparecer um grande negócio. Sem contar que nós estamos vivendo um momento de amplificação do CPF, né? Então, assim, as pessoas físicas têm começado a entrar na bolsa, muita gente nova, e você tem poucas pessoas que conseguem aportar 10, 20 mil reais todo mês, né? Essa é uma grande verdade. E como o Felipe falou, se você está treinando a 100 reais, um grupo de ações de 100 vai valer aí já 10 mil reais, né? Então, assim, já é muita coisa para um investidor pequeno começar a treinar e a falar 10 mil reais eu vou botar tudo em Magazine Luiza esse mês, entendeu? Então é um aporte muito acima da média. Vindo para 2.500 já começa a ficar dentro da realidade do brasileiro que investe 2.500, 3 mil reais ali é um valor razoável dentro do aporte mensal. Então, assim, eu acho que esse é o grande valor. E uma coisa sensacional que eu vi aí, o Frank falou mas desdobrando continua não valorizando? O crescimento é amplificado? Não. Por quê? Porque se você tem 10% de crescimento numa ação que vale 100 reais, você ganhou 10 reais, certo? Se você tem 10% numa ação que vale 25, você ganhou 2,50 por ação. Só que você tem 4 ações agora. Então você tem 2,50 vezes 4. Você continua ganhando os mesmos 10 reais. Então o valor e a variação não muda, entendeu? Só muda para quem entrou. Então, se eu entrei no preço de 25 reais e ela foi para 30 reais, eu ganhei mais do que quem tinha as mesmas ações lá em 100 reais e virou 4 e cresceu. Por quê? Porque o meu preço médio é diferente dessa pessoa que foi para 25. Da pessoa que era 25 lá,
como eu tinha 100, né? Agora eu tenho 4, o que era 25, 100 passou para 120, então eu ganhei R$20. A pessoa que entrou a 25 e foi para 30, ela ganhou R$5, mas R$5 em proporção de 25. Então, para ela, a proporção de ganho foi muito maior. Mas isso por quê? Porque o preço médio dela é diferente. Então, assim, para você que já tem Magazine, não vai mudar nada. Continua na mesma coisa, você continua comprando suas ações. Agora, para quem está entrando agora a 25, aí o potencial de ganho assim, melhor, só que é aquela coisa, a empresa tem que ir de A para B, né? Não adianta você achar que ela vai, só porque é Magazine Luiza, vai crescer para 40, R$100 de novo. Eu não sei disso, isso é prever o futuro. Até usando... Gostei muito, assim, o que você falou, Matheus, nessa parte aí do preço, tá? E eu vou tentar... Isso que você falou aí para o Frank, eu acho ótimo, porque realmente não muda. Vocês viram que não muda. Agora, mas eu vou tentar, talvez, falar o que talvez o Frank tenha pensado e alguma coisa que me veio na cabeça que, sim, talvez é possível, por exemplo, esse retorno ser ampliado, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu vou pegar aqui o PEG Ratio, né, que é um indicador famoso criado pelo Peter Lynch, tá? O grande investidor, tá? Quem não conhece, vá lá, tem um livro dele traduzido. Começou a aula, hein, Matheus? Começou a aula. E o cara é ótimo. Perguntar assim, Walter, por que ele é o teu preferido? Porque ele chegou uma hora, ele viu que dinheiro não era tudo, e ele foi ser pai. Porque ele não tinha tido um pai que morreu cedo, e ele quis ser pai. Então, é aí que realmente, na minha opinião, justifica o porquê nós fazemos tudo isso, que é pela família. Então, esse PEG Ratio nada mais é do que aquele PL, né? Que, se quem não conhece, é o preço sobre o lucro por ação, tá bom? Esse preço sobre o lucro por ação, o que hoje nós temos aqui, né? Mais ou menos. Quando ele começa a ir a 20, 40, significa que o preço ele está 40 vezes aquele lucro por ação. Para o mercado, significa uma ação clara. Uma ação cara. Uma ação cara. Significa uma ação cara. Se a empresa ela tem um PL baixo de 5, ela tem um PL abaixo de 1, por exemplo, é uma empresa barata, ou seja, o preço dela está, né, tradando, né, está sendo negociado, melhor falando, próximo ou abaixo até do seu lucro por ação, tá bom? Só que o Peter Lynch, ele viu que normalmente a ação, às vezes, ela está cara, ela está com esse PL alto, mas porque ela está crescendo muito. E ela está, ou seja, está com razão. Existe a empresa que está com PL baixo e não está crescendo nada. Então, está com razão. Então, ele pega, então, esse PL e divide pelo crescimento futuro dessa ação. Ou seja, todo mundo está achando que a empresa veio com um crescimento de 10% ao ano no lucro. Projeta-se que ela mantenha os 10%, por exemplo, no próximo ano. E aí você pega esse PL e divide para você ter a relação com o crescimento. Porque se ela tiver um PL alto e um alto crescimento, essa divisão vai se aproximar de novo de 1, o que vai mostrar que essa empresa está barata. Então, é um indicador que eu gosto muito. Por quê? Porque ele trouxe isso que o Matheus e o Felipão falaram. Tem que evoluir. Não adianta só esse preço acontecer. Ela precisa, né, e até como o Matheus falou, de A para B, precisa continuar evoluindo os preços. Então, esse PEG Ratio, né, essa razão PEG, né, que é Price Earnings to Growth, né, significa essa relação para dizer que realmente, para lá, essa empresa não está tão cara, ela não está tão barata. E outra, sabe-se que o fator de baixa liquidez, né, que é um dos fatores baseado em evidências, que é uma coisa que a gente gosta de investir, né, muito bem pregada pelo tio Uli, a falta de liquidez normalmente esconde também um potencial de crescimento nela muito bom. Ou seja, ela vai ficando muito barata. Então, uma ação que está com PL alto, e também vai crescendo, se a liquidez começar a ser um problema, você pode talvez
bater aquilo que foi o exemplo que o Matheus colocou. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que o lucro cresça 50% ao ano. É muito, né? Mas tá bom, estou usando um exemplo aqui esdrúxulo. Se a minha ação seguir ela, que é o normal, em condições normais de temperatura e pressão, o mercado deveria ser eficiente e deveria, né, Matheus? Como a gente fala lá na clínica, né? Lembrando aí a clínica médica. Quando você traz isso daí, ela deveria estar próximo do crescimento. Então, deveria ser próximo o PL com o crescimento. Só que, veja bem, uma ação de R$100, para você negociar um lote de 100 ações, dá R$10.000. Já é muito caro para o brasileiro. Se esse lucro subir 50%, essa ação sair de 10 mil para 15 mil reais a negociação é muito pesado. É muito pesado para nós, aqui para o brasileiro, que o custo do dólar é muito alto, né? Agora, se você traz isso para baixo, se você já joga R$25, e essa ação ela tem muito mais liquidez para acompanhar o crescimento do lucro. Então, se subir 50%, ela vai para 37%. Então, ela vai estar, você podendo comprar de 2.500 um lote, você vai comprar 3.750 o lote. Então, veja que ainda assim é factível. Então, talvez, nesse exemplo, eu estou tentando trazer, talvez 95% das vezes, não vai ter motivo nenhum de ter diferença nenhuma, porque o mercado ele é eficiente e tudo mais. Mas talvez exista essa brecha de que você trazer realmente a liquidez para o mercado, você permita que a ação possa respirar. E quando ela respira, ela pode acompanhar o crescimento. Ou seja, o que eu imagino para a direção? Se eu fosse do conselho administrativo, né, CEO, se eu fosse o irmão do Fred, né, eu fosse o Valtinho Trajano, o que eu ia falar assim, maninho, deixa eu te falar uma coisa, né, aqui no Pará a gente fala muito maninho. Falar assim, Fred, vem cá, mano, vou te falar o seguinte, todo mundo está comprando ação, nós estamos num bull market, recuperamos do corona, então o momento de continuar comprando é agora. Por isso está tendo muito IPO. Inclusive, hoje, eu acho que estreou o Grupo Mateus, né? Que é um grande rede de supermercados aqui do Maranhão. Então, assim... Pois é. Então, tipo assim, tá bombando. Ainda não é aquele fundo private equity da família do Mateus, né? É o supermercado, né? Virou um grupo. Então, assim, é o momento de você trazer liquidez. É o momento, porque o mercado, ele tende, em mercados de alta, achar que a ação é renda fixa, entendeu? Hoje a galera fica mais preocupada com o Selic negativo do que com o mercado de ações. O mercado de ações, ele vai trazendo mais facilidade conforme vai aumentando, né? Mais um dos vieses aí, múltiplos vieses cognitivos. E outra, nós não temos noção, né, do quanto do quanto nós somos submissos a esses vieses. Porque por mais que a gente estude, eu tenho certeza que, por exemplo, aqui nessa reunião, o Matheus, que é o grande estudioso, de vez em quando ele deve se pegar, olhar no espelho e falar assim, cara, caí nesse viés, como é que pode? Né? O próprio Daniel Kahneman, que escreveu, cara, prêmio Nobel, ele mesmo, quando ele se submeteu aos testes de vieses comportamentais, ele sofreu também, ele perdeu o jogo. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. O próprio Daniel Kahneman fala no livro dele, ele fala a percepção mais importante que a gente... mais impressionante que a gente teve foi saber dos vieses não tira a eficiência deles. Você continua exposto do mesmo jeito. Então, mesmo quando você sabe que você está ali sendo exposto a esse viés, você acaba sendo influenciado por ele. E a ancoragem é um desses fatores que é inevitável. Você pode saber que você ancora, mas você não consegue evitar. Sua mente trava nisso. Um exemplo que ele dá de ancoragem no livro até, ele fala que por exemplo, se você vira para uma pessoa e faz 2 perguntas consecutivas, assim. Primeiro você pergunta, como está a sua vida amorosa? E a segunda, você é feliz? A pessoa vai naturalmente associar felicidade com vida amorosa. Então, se a pessoa tiver, por exemplo, um bom relacionamento, feliz amorosamente, ele vai descrever um maior grau de felicidade. Enquanto se ele tiver uma vida amorosa ruim, vai descrever menor. Se você pegar a mesma pessoa e fizer uma pergunta diferente antes, por exemplo, como está o seu trabalho? Vai mudar a percepção de felicidade. Por quê? Porque você sempre ancora. Então, você saber disso não tira a eficiência do viés.
E isso aí é uma das coisas que torna o mercado meio que racional, né? Uma das coisas que a gente não entende, a gente fala muito sobre isso, sobre racionalidade do mercado, e nesses momentos é onde você vê que as pessoas não conseguem tirar da cabeça esses pequenos viés. E são esses que são realmente que influenciam, sabe? Tem grandes movimentos aí na Bolsa que são, assim, previsíveis ou imprevisíveis de acordo com quem você está falando, né? Por exemplo, muita gente falava que o Corona Crash era previsível. E gente fala, inclusive o Tio já falou isso, que o mercado dava sinais de que ia cair antes de cair. Mas, assim, existe um fator que sempre as pessoas consideram, avaliam, né, a realidade baseado num monte de pressuposições. E a pressuposição que está reinando agora da Magazine Luiza vai continuar crescendo. Então, se você parte desse princípio, vai continuar crescendo, aí o desdobramento é excelente. Excelente. Mesmo que você não ganhe valor, né? Se você parte da perspectiva de que vai continuar crescendo, é uma oportunidade de continuar crescendo e continuar evoluindo dentro do mercado, dentro da realidade brasileira, né? Agora, se você parte do princípio de já está cara, aí você começa a ter uma mentalidade diferente. Pô, já está cara, vai ficar barata, as pessoas vão usar esse viés de barato ou caro para valorizar mais a ação, ou seja, ela vai ficar mais cara. Porque o que a gente está projetando é ganho futuro. Ela ainda não tem, na realidade, no dia atual, no presente momento, o crescimento que justifica aumento de preço. Até porque ela já foi precificada, né? Antes de agora, ela já liberou o demonstrativo dos 2 primeiros trimestres de 2020, já mostrou um crescimento absurdo já. O Corona Crash foi uma coisa benéfica. Então, se aumentar o preço agora, por exemplo, virou 25 e na segunda-feira que vem está R$30. Esse crescimento foi puramente especulativo. Não foi um crescimento real, porque não mudou nada na empresa. E aí é a hora que a gente fala sobre o mercado irracional, entendeu? O mercado manteve uma irracionalidade na precificação, sendo que não teve nenhum fator novo que agregasse valor na empresa. Agora, diferente de quando a empresa, por exemplo, lançou o demonstrativo do segundo trimestre e ampliou absurdamente o lucro, cresceu e a empresa... E aí você começa a falar, pô, foi benéfico, a empresa está crescendo e ganhou mais espaço. Então, isso daí é uma precificação racional. Agora, o que a gente está prestes a ver é a irracionalidade do mercado, é o crescimento ou depreciação com base em nada, com base num mecanismo burocrático apenas. Que querendo ou não, é isso, é um mecanismo burocrático, é transformar 6 em meia dúzia. Não, e você quer ver uma coisa? Primeiro, antes de tudo, né? As pessoas ainda se perguntam por que eu venho aqui terça-feira às aulas que esses caras dão. Eu passei sábado agora estudando sobre Peg Rachel e o Valtinho chegou aqui e detonou o assunto. Mateuzinho, o cara, para mim, eu já falei para ele é o Daniel Kahneman brasileiro. Amanhã, Valtinho, inclusive, vou fazer uma live com esse cara, tá? Brabo demais. Ele vai falar sobre vieses lá junto comigo no Instagram. Já tá todo mundo convidado. Agora, falando aí sobre o mercado irracional, falando aí sobre ancoragem, eu queria já aproveitar e fazer uma ligação disso tudo com a MMX, que é outra empresa aí que a gente falou que falaria hoje, e é uma empresa aí que todo mundo acha que conhece, que é do Eike Batista, é uma mineradora, né, do grupo do Eike Batista, uma empresa que eu já ouvi, Matheus, lá na minha embaixada, o pessoal usar realmente o viés da ancoragem. Não, porque em 2008, 2009, a ação valeu 500, 600 reais. Então, agora vai voltar. Isso é uma ancoragem, mas é das mais feias, porque, assim, essa empresa, a gente tem que colocar em questionamento aqui se ela, como mineradora, ela tem o que minerar. Porque a gente sabe das histórias por trás do Eike Batista, tudo que já veio a acontecer. E agora, assim, parece que por conta de um imbróglio judicial, essa empresa ela deu uma porrada aí para cima e agora a ação saiu de R$1 para R$36 em poucos dias. Ou seja, realmente, através da especulação aí, quem tinha dinheiro lá ganhou muito dinheiro mesmo.
o meu medo, que eu falo aqui para a galera, não é nem de você entrar, é de você não conseguir sair depois, porque a liquidez de uma ação como essa, ela é baixíssima. E aí, esse para mim é meu medo. A gente está nadando aí num mar cheio de tubarões, os caras com dinheiro pesado, e aí você vai, de repente, pôr lá seus 5, 10 mil reais, que é o dinheiro aí, sei lá, da sua vida, para depois não conseguir sair. Pode ser que você transforme esses 5, 10 mil em muito dinheiro, como muita gente já conseguiu fazer, se é que já saiu, né? Mas também pode ser que você veja o preço de tela subir e num piscar de olhos ele caia, porque assim, a gente não tem muita ação em negociação e a gente sabe quem é que está por trás dessas ações. São peixes grandes aí, são grandes players do mercado. Então, assim, para mim, um caso claro aí de irracionalidade que aconteceu agora, essa semana, é a MMX, tá? E eu tive que lidar, inclusive, com esses vieses de ancoragem. Falar para a galera, olha, por favor, não pensa assim, não é porque um dia foi 500, vai voltar a ser 500, tá? Então, assim, acho que tem vários exemplos aí. A gente consegue ver, por exemplo, a Bolsa do Japão. A Bolsa do Japão, o cara que comprou ela lá em 1988, ele está esperando voltar até hoje. Pega o gráfico da Bolsa do Japão, vocês vão ver, ela nunca mais voltou. E a gente está falando de uma das economias mais fortes do mundo. Então, assim, eu estou falando aqui de uma economia como um todo, né, um mercado de ações como um todo, mas isso serve também para uma ação específica, ou duas, seja o caso da Magazine, da MMX. A gente não pode se ancorar no que um dia já valeu, tá? Isso daí nem sempre se aplica. Aliás, pouquíssimas vezes se aplica. Não, isso aí até, Felipão, que você falou da MMX, cara, eu até vi com relação àquela nossa live, por exemplo, de IPO, hoje que eu vi também que você colocou sobre gerenciamento de risco. Quando a gente falou, principalmente, galera, a parte de IPO, naquele momento lá, que era do PET, principalmente, hoje nós temos aqui o Grupo Mateus, para mim, assim, até o que o Felipe ele colocou lá na hora foi tipo assim, cara, tem algumas regras. Então, assim, eu, por exemplo, sou muito conservador, eu Val tenho minha regra, mas se você sabe o que está fazendo, se você tem o gerenciamento de risco, se você entende realmente disso, vá fundo. E outra também, em que fase da sua vida você está? Porque, por exemplo, o Felipe acabou de falar isso aí, e às vezes também você não se toca. Você fala assim, cara, eu trabalhei tanto, eu consegui ser poupador, que no Brasil já é uma exceção, eu tô com meus 10 mil reais, e aí eu vou colocar numa aposta. Eu quero entender por que, né, tipo, quando parece que esse dinheiro ele não é mais o teu suor, e ele ficou ali 2 meses numa poupança, ou então 2 meses num CDB, e aí parece que você esqueceu que um dia você trocou horas da sua vida, né? Porque o tempo, ele é vida, né? Não é aquele negócio de dinheiro, tempo é dinheiro e tal. O tempo, ele é vida. Então, você trocou aquilo, materializou, né, no dinheiro, e aí você está fazendo o quê? Então, tipo assim, esse posicionamento aí, que o Felipão até hoje vi, que ele falou a parte de gerenciamento de risco e tal, cara, são situações realmente totalmente diferentes. Isso aí é uma das coisas mais pesadas, porque, às vezes, o mais fácil é a gente só vem e fala, né, vamos ver aqui uma dívida da empresa, vamos ver não sei o que e tal. Mas quando a gente entra nessa pegada aí mais assim, cara, vamos parar, vamos pensar, vamos filosofar, vamos criar, né, tentar refletir sobre as coisas que estão acontecendo, tipo, fica muito denso, né? Fica muito, assim, pesado, alguns porquês e tudo mais. Então, eu nem sabia que ela tinha já sido um dia 500 reais, por exemplo. E olha que bizarro, né? Por quê? Porque a primeira coisa que eu ia falar era o quê? Cara, se já subiu, ótimo, você perdeu o bonde. Perdeu, entendeu? Vamos se posicionar para, de repente, pegar aqueles bondes que são mais devagar, né? Tipo, para que eu quero tentar competir com um Bolt? Entendeu? Por exemplo, eu quero mostrar para minha mulher que eu sou um bom corredor. Eu não vou chamar o Bolt. Eu vou pegar alguém num pace ali de boa e eu vou atingir o objetivo. Vou ganhar a medalha de ouro, entendeu? E perfeito, né? No livro, se não me engano, acho que é do Investidor Inteligente, do Graham, que fala assim, ele pergunta, né, para um investidor que está em Boca Raton. Para quem não sabe, Boca Raton é uma cidade de praia da Flórida, né? Muitos americanos que vivem a vida inteira no frio
Na hora de aposentar, eles querem ir para o calorzinho. Então, eles vão para Boca Raton. E aí o cara pergunta assim, vem cá, você bateu o índice? Que é o que a gente todo dia, né? Vamos bater o índice, vamos vencer, eu quero vencer na Bolsa. O cara responde assim, olha, se eu bati, eu não sei. Mas eu consegui me aposentar em Boca Raton. Pronto. Tipo, você cala a boca de qualquer pessoa. Isso não é uma competição contra... né, contra um placar interno, né, Valtinho? É você contra você mesmo. E outra, esse é o maior dos riscos. O risco de não chegar lá. Você tomar caminhos ousados ou conservadores demais, que quando chegue lá, naquele seu planejamento de, por exemplo, 10 anos, 20 anos, 30 anos que seja, você chega e fala assim, não deu certo. E aí qual é o problema? Você não consegue consertar o passado, só se adaptar. Que isso aí. Hoje o Valtinho tá filosófico hoje. Ele tá... Ô, Felipe, a gente vai ter que chamar o Valtinho pra live de mentalidade aí, que o cara Pode tá... crer, cara. Não, aí é só referência bibliográfica. O cara muito feliz não aí que vocês vão fazer essa live, galera. Fico muito feliz que vocês vão fazer essa live. Isso é um tema, assim, muito top mesmo. Que hora vai ser mesmo? Até para eu... Vou até anunciar também. 8, né? 8 horas. 8 horas. Cara, eu acho que, assim, até as empresas do Ike, na verdade, eu tenho uma opinião meio polêmica também sobre as empresas do Ike, assim. Eu não acho que era totalmente irracional investir nas empresas dele. O problema foi que ele criou um castelo de cartas, entendeu? Assim, ele fez uma grande aposta. Se tudo desse certo... O negócio não era nem pesado, né? Desculpa interromper, o negócio não era nem um dominó, né? Que é pelo menos assim, mas tem uma... É mais sólido, né? O negócio é carta, ou seja, olha aí. Não, é porque assim, cara, ele fez uma mega aposta e ele fez uma mega estrutura. Que, tipo assim, se desse certo, ia fazer muita gente rica e ele tornaria ele um dos caras mais ricos do mundo. Sem zoeira. Era tipo assim. E se desse errado, fudia tudo. Tipo assim, por quê? Porque ele criou várias empresas para mexer com mineração, com porto, com distribuição. Então ele criou uma integração vertical absurda que todas as empresas eram interligadas. E aí, uma empresa dependia da outra. Então, tipo assim, se a empresa base produzisse realmente todo o minério, a empresa que distribuía ia ter uma cliente absurda, produzindo absurdamente, e ela ia ter muito volume. A empresa que vende lá depois também ia ter muita coisa para fazer. Então, assim, todas as empresas elas estavam interligadas. Ou seja, se as coisas corressem do jeito que ele tinha planejado, tudo daria certo. Ele criaria um grupo sinistro, tipo assim, um dos maiores grupos de mineração do mundo, e ficaria bilionário mesmo, e tudo certo. O que foi o problema? O problema foi que as coisas não saíram como ele planejou. A primeira estimativa de quantidade de minério para a empresa base estava errada. Então, se a empresa base deu errado, aí já começou a cair todo mundo para cima. Então, assim, o perigo das coisas é justamente isso, é você tomar decisões e fazer apostas baseadas em premissas erradas. Essa foi a grande lição que o Eike Batista deixou, né? Que é uma coisa, por exemplo, que o pré-sal fez com a Petrobras. O pré-sal, no primeiro momento, foi assim, putz, agora a Petrobras vai explodir, maior de todas, petróleo mais que todo mundo, nunca mais vamos mudar de petróleo, petróleo ainda por mais 100 anos, e a gente vai crescer absurdamente. E a realidade pegou e veio, e hoje, o que mudou com o pré-sal no Brasil? O que mudou para a Petrobras o pré-sal? Não mudou muita coisa. Por quê? Porque é algo inatingível, entendeu? Assim, a gente precisa desenvolver tecnologia ainda para poder explorar. Então, assim, muita coisa que a gente avalia inicialmente, a gente tem que ter essa noção de que previsões são isso, são previsões, mas a realidade bate a porta uma hora, entendeu?
E o importante dentro desses IPOs, dentro desses desdobramentos, dentro dessas ações que estão tendo na Bolsa por causa do momento que a gente está vivendo, que tem mexido com as pessoas, né? As pessoas têm estado um pouco mais dispostas a apostar, porque o cenário como um todo prega uma visibilidade que tudo vai dar certo. Por quê? Porque a Bolsa caiu, mas a Bolsa voltou em V. Então, sim, você tem ações batendo recorde já. Então, parece que tudo dá certo no final. Parece que tudo é ótimo, o mundo é lindo. Eu investi em março e agora eu dobrei minha ação e já estou ganhando dinheiro. E eu vou ganhar 50%, 100% e eu vou multiplicar por 17 a minha ação. Então, assim, esse momento de euforia é o momento mais perigoso, porque as pessoas começam a achar que tudo vai dar certo. Todas as previsões estão certas. E acho que essa é a questão de você manejar risco. Você não precisa deixar de correr risco. Sabe? Risco é a base da rentabilidade. Se você quer uma rentabilidade alta, você vai ter que correr mais risco. Isso é normal. Então, se você acha que a Magazine Luiza vai voltar para 25 e daqui um ano ela vai estar em R$ 50 de novo, e você dobrou a sua ação, ótimo. Aporte Magazine Luiza. Eu não estou falando para você não aportar. Só que maneje risco, né? Essa é a grande questão. Por quê? O Frank estava pedindo para falar de opções. Qual que é a grande questão das opções? As opções, elas são o maior assim, instrumento já criado dentro do mercado financeiro. Sem zoeira. Não estou sendo demagogo. É o maior instrumento já criado. Assim, é uma coisa impressionante. É o que torna o mercado financeiro a coisa que ele é. Assim, aquela coisa que difere, o que diferencia investimento normal no mundo físico com bolsa, na verdade, é a opção. Porque ela potencializa e ela protege como a gente não existe similar dentro do mercado normal. Eu posso virar sócio com baixo investimento também numa empresa qualquer de rua. Mas eu não consigo ter mecanismos como eu tenho dentro da bolsa, mecanismos financeiros para me proteger ou potenciar meu ganho. Então, a opção é um mecanismo sensacional. Qual que é o problema? As pessoas não sabem gerenciar risco. Elas colocam a impressão que elas têm, fazem uma previsão. Vai crescer. Vai crescer, então eu compro a call aqui, vai crescer absurdamente, e aí eu vou ganhar dinheiro absurdamente. Você dá certo, se sua previsão estiver certa, você vai ganhar um dinheiro mesmo. Agora, a questão é, quão certo você pode estar? Se você tiver 80% certo, será que vale a pena? Porque tem 20% de chance de dar muito errado. E aí é isso que as pessoas não entendem. A Magazine Luiza, eu cheguei a comprar a Magazine Luiza e comprei a R$ 40, podia ter dobrado meu dinheiro. E depois de um tempo eu vendi e ganhei um lucro mínimo aí, ganhei, sei lá, R$ 2 por ação. Depois de um tempo, por quê? Porque tava fora do meu gerenciamento de risco. Eu comprei porque eu vi uma oportunidade. Eu falei, tá muito barato, essa empresa não vale isso, a minha valuation ficou baixo mesmo. E aí eu peguei e falei, pô, essa empresa é uma boa empresa, eu vou comprar. Só que depois de um tempo eu falei, pô, mas eu fui vítima do viés. Eu peguei uma empresa que era muito boa, tava barata, e eu falei, pô, vou aportar nela. Eu não tava errado, só que eu não tinha feito o meu gerenciamento de risco normal, que é quanto é o preço real? Eu tenho uma faixa ali de segurança, é uma empresa que eu entendo totalmente o negócio, então eu não passei ela no meu crivo normal. Eu estava comprando simplesmente por um motivo. É uma empresa boa e está mais barata do que o normal. E aí eu vendi e eu deixei de ganhar dinheiro, mas eu gerenciei meu risco. Agora eu posso olhar para trás e falar, putz, eu podia ter ganhado dinheiro. Só que aconteceu a mesma coisa com o IRB comigo. Eu caí no viés da IRB também. Chegou a R$ 10, eu olhei o histórico de 30, eu falei, pô, isso aqui é só um boato que está acontecendo e acho que a empresa vai voltar, é uma empresa boa, mas que líder de mercado, tudinho. E aí, tava R$ 10, eu falei, putz, tá muito barato.
E aí eu ganhei um pouco de dinheiro, falei, olha aí, vai voltar, vai voltar. E aí, de repente, eu comecei a perceber, falei, pô, por que eu tô investindo nisso? Eu não passei a empresa também no meu crivo. E aí eu vendi. E eu vendi e ela caiu, despecou mais ainda. E aí eu deixei de perder dinheiro, ou seja, eu usei o mesmo mecanismo e numa eu deixei de perder, na outra eu deixei de ganhar. Só que com uma diferença. Quando eu deixo de ganhar, eu ganhei um pouquinho e eu tenho o meu principal. Quando eu deixei de perder, eu protegi meu capital. Então, para mim, isso no longo prazo são essas pequenas vitórias. Deixei de perder e ganhei pouco. É melhor ganhar pouco e deixar de perder. É as regras do Warren Buffett. Primeira regra, não perca dinheiro. Segunda regra, nunca esqueça a primeira. É isso aí. É isso aí. Cara, e assim, o que eu quero falar para a galera também é que, às vezes, a gente está aí vendo essas empresas, seja a Magazine Luiza, uma empresa com uma gestão boa, seja uma MMX com uma gestão duvidosa, a gente tem que levar muito em conta isso na hora de investir, tá? Então, assim, não é só sobre o preço, não é só sobre se está muito esticado, se é uma empresa que não tem fundamento, a gente tem que olhar também para a governança. E aí, claro, a gente está falando aqui de exemplos bem contrastantes, exemplos bem distintos, né? Onde a gente tem aí uma gestão que peca até pelo excesso do ESG, né? Que teve aí uma polêmica recente, porque quis fazer um processo seletivo que priorizaria negros na hora de contratar, e aí isso deu o que falar de uma empresa que está tão preocupada aí com o S do ESG, né? Que está priorizando as minorias, e a outra é uma empresa do Ike Batista, um cara que foi condenado por manipulação de mercado. Então, assim, são empresas totalmente distintas, mas por que eu estou trazendo isso? Porque na hora de analisar as empresas que a gente quer investir, a gente tem que olhar, sim, para a governança também. E uma forma que a gente pode colocar nosso dinheiro aí, seja na Magazine, que tem uma gestão boa, seja numa MMX, numa OSX, qualquer que seja a empresa do Ike, é através de uma técnica que o Tio Uli ensina a gente, que é o Trend Following. O que é o Trend Following? É você seguir as tendências. Então, é você nadar a favor da maré. Então, às vezes, você não vai colocar ali todo o seu dinheirinho suado numa ação, porque é muito arriscado. Mas você pode separar uma pequena parte ali da sua carteira para você fazer isso sobre... Os caras estão tirando onda aí, já chegou o missionário do Bitcoin. Aí você... Não é nem tirar onda. Ele está querendo também vir aqui de opções, está convidado para ele vir aí, a gente troca uma ideia aí. Mas a gente falou rapidinho de opções, respondendo o Lisandro. Lisandro, terça que vem a gente pode falar de opções, aí está convidado. Então, o Frank, então, que perguntou, chega junto, Frank. Mas o que eu estava dizendo aí, só para não perder o raciocínio, é que a gente pode separar uma pequena parte aí do nosso capital para a gente fazer especulações no mercado através de técnicas como o Trend Following, né? Opções seria uma das técnicas também que a gente poderia operar algumas empresas, mas eu vejo assim, nem tudo a gente também tem que tratar como investimento de longo prazo. A gente tem que desmistificar isso também, que só investimento para longo prazo dá dinheiro. Na verdade, assim, a gente é bem contrário à operação que é o day trade. Mas, por exemplo, você fazer um swing trade, você fazer um trend following, que às vezes você não sabe quanto tempo essa operação vai durar, isso daí a gente sabe que dá dinheiro, e o próprio Tio Uli, que é o nosso mentor aí, ele mostra para a gente como fazer isso na prática. Então, você surfar uma onda de MMX, surfar uma onda de Magazine Luiza, independente dos fundamentos, também é possível, desde que você saiba o que você está fazendo. Tudo é sobre saber o que está fazendo. O Matheus citou o Buffett, eu vou citar ele numa outra frase. O maior risco vem de você não saber o que está fazendo. Então, assim, desde que você estudou, desde que você tem ali um capital reservado para isso, faça o seu gerenciamento de risco, você pode investir numa empresa ruim de governança, como as X do Ike Batista, ou uma empresa ótima de governança, que é a Magazine Luiza, só que com preço muito esticado. Vai de você seguir as tendências. Isso pode ser uma das formas também de você ganhar dinheiro aí surfando essas ondas. Cara, e isso é tão impressionante que, assim, a galera precisa ter tanta noção disso que muitas vezes são empresas completamente diferentes que você vai utilizar no seu buy and hold, na maioria das vezes, na verdade, né? Buy and hold e trade follow. Então, aquelas empresas da modinha, Magazine Luiza, a própria VEG, que é uma empresa ótima para o buy and hold, mas
também teve aí uma especulação grande, e justamente por ser uma empresa de qualidade, mas aí você tem Via Varejo, Cogna, Petrobras, Vale, as empresas aéreas, Gol, Azul. Essas empresas são as melhores empresas para você especular. Por quê? Porque elas são empresas de alta volatilidade e que tem uma liquidez muito grande. E essas empresas, elas que geram um potencial de variação grande no curto prazo. Essa é a grande questão do trend following, né? Por exemplo. E uma das coisas voltando falando sobre opções, você pode fazer trend following com opções e ser uma coisa que o custo é baixo, e se você souber gerenciar risco, você tem um potencial de ganho muito grande. Por exemplo, é o que o Fernando Rocho ele fala muito sobre a estratégia do pozinho, né, com opções, que é o que? Você compra uma opção muito barata, com um potencial de ganho absurdo, mas uma probabilidade que ela aconteça mínimo. Então, assim, qual que é a probabilidade que você ganhe dinheiro com aquilo? 1%, certo? Só que todos os meses você compra. Todos os meses você compra. Todo mês você vai perder um pouquinho ali. Vamos dizer que eu comprei R$100 de opções todo mês. Comprei todo mês R$100. Todo mês eu tô perdendo R$100. Tô perdendo mesmo, R$100. Só que todo mês eu tô fazendo a meu 1% ali. Em algum momento, se eu ganhar, eu vou ganhar, vamos dizer, R$10.000. Então, ali, se eu fiquei 10 meses perdendo R$100 todo mês, e em um mês eu ganhei 10 mil, o meu risco-retorno, ele é absurdo. Eu ganhei R$9.000 aí, nessa besteira, fazendo justamente gerenciamento de risco. Por quê? Porque eu tô perdendo só os R$100. Então, eu tô gerenciando minha perda. E o meu ganho é limitado. Então, a grande questão do risco é só você saber operar ele. Risco é, na verdade, mais uma das variáveis que você tem que gerenciar. Você tem que gerenciar ali a diversificação, o número de ativos, você tem que gerenciar os setores que você está exposto, você tem que gerenciar a governança das empresas, você tem que gerenciar o seu risco geral da carteira, o seu beta ali da sua carteira. Mas uma coisa que você tem que gerenciar também é o risco de cada empresa. E o alto risco pode gerar grande retorno. Acho que se você entende risco, se você aprende a gerenciar risco, todo investimento para de ser uma questão de vale a pena ou não vale a pena, maior risco, menor risco. Começa a ser qual é o tamanho do meu aporte para que esse investimento valha a pena. Se você começa a gerenciar risco e você entende risco, para de ser essa coisa de eu sou agressivo, eu sou moderado, eu sou conservador, e começa a ser qual é o tamanho do aporte, qual que é o tamanho do dinheiro que eu estou disposto a fazer e qual que é a representatividade disso dentro da minha carteira. Quais são as minhas expectativas com isso dentro da minha carteira, assim? Eu tô fazendo isso porque eu quero ganhar R$10.000 até amanhã para eu poder fazer uma viagem? Ou isso daqui é um dinheiro que eu vou potencializar meu ganho e é um dinheiro que vale 1%, 2% da minha carteira, que se eu perder não vai afetar o meu principal? O entendimento de risco, ele muda o jogo para você. Eu acho que essa é uma coisa que eu tenho visto e acho que pouca gente fala sobre isso. Pouco influenciador digital fala sobre isso. O gerenciamento de risco, se as pessoas aprendessem gerenciamento de risco, todo investimento ele é possível. Todos os investimentos são possíveis, desde que você sabe gerenciar risco. Que é a grande razão por trás do porquê o Ray Dalio é o que é. Por ele saber jogar muito bem com risco, porque ele tomou uma lapada. Às vezes também, o problema, Matheus, é que eu vejo que os caras assim que manjam muito de risco, eles tomaram uma lapada muito grande, entendeu? E eu diria que não deixa de ser, né, vai ser, de certa maneira, pelo menos, não vou dizer uma minoria, mas assim, talvez menos de 50% vai talvez progredir corretamente, entendeu? Bem menos, mas assim, tentando ser otimista. O problema é você, então, tá lá, você quer uma lapada, e aí você não aguenta o tranco, entendeu?
Coisa que até, por exemplo, no início, logo quando começou as embaixadas, veio uma pessoa me perguntar lá na embaixada sobre justamente opções. Eu quero estar vendido em opções e tudo mais. Eu falei assim, olha, o grande problema é que existem alguns assuntos que não é assim um bate-papo, não é um negócio assim simples. Olha, tu vende e aí tu olha o delta e não sei o quê. A pessoa, às vezes, ela não sabe nem o que está acontecendo. E na hora do vamos ver, é outra coisa, entendeu? Tipo assim, então tem que tomar muito cuidado. Por isso que realmente a parte do risco é fantástica. E o que, por exemplo, eu já vi acontecer justamente é o quê? A pessoa, às vezes, ela fala que ela quer vender put, bem ali fora do dinheiro, estratégia muito bem utilizada pelo Warren Buffett. Tem um indiano, se eu não me engano, lá que manja muito lá na Berkshire. E, tipo assim, os caras entendem de risco. O cara sabe que aquele era o preço, não porque existia letras gregas que mandavam comprar. Era o valuation que mostrava aquilo ali. Então, ele seguiu aquele valuation. Porque quando ele estipulou o negócio a 10 e a coisa foi a 5, para ele estava ok comprar a 10, ele estava preparado para transformar aquilo em compra. Ou seja, ser exercido. Eu quero saber se realmente, na hora do vamos ver, a pessoa não vai se assustar em saber que a perda dela está sendo ilimitada, porque as opções explodiram. Para ela rolar aquilo ali, ela vai sair com um lucro muito ruim, e ela vai falar assim, nossa, se eu não tivesse feito nada, eu teria comprado a R$5 essa ação e não estaria tendo que ter dor de cabeça nessa put que eu coloquei de strike a R$7. Então, é realmente uma conversa assim meio complicada. Não dá para ser, às vezes, só um bate-papo e você traz... É muita coisa, porque, como vocês comentaram, é uma das coisas mais complexas e tops do mercado. Não sei se vocês ouviram sobre a história da pessoa que fez 6 milhões em opções agora, recente, no mercado americano. Então, você ouviu essa daí, Felipe? Essa história do cara nos Estados Unidos que fez 6 milhões de dólares? A minha internet, eu acho que está travando. Está tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo. Estou ouvindo, mas não ouvi a história, tinha travado vocês. Não, assim, simples. Os Estados Unidos é um mercado líquido pra caramba, inclusive no mercado de opções. Então, tem opções vencendo toda semana, tem opções, e não é uma só, várias opções para você negociar para daqui a 1, 2 anos. Por isso que, inclusive, lá o dividendo, ele entra na conta da precificação de Black-Scholes, tá? Coisa que no Brasil não tem muito, porque não só não tem um investimento muito lá, como não entra nessa conta. Só que o que aconteceu ali? O cara, ele simplesmente fez um valuation da Tesla. E aí ele comprou umas opções para uma call, né? Comprou call, ou seja, ele fez o certo, ele comprou, ou seja, ele estava com... Se ele perdesse, era aquilo. Se ele ganhasse, era muito. Então, ele foi com a assimetria a favor dele, tá? Assimetria a favor dele. E ele, se eu não me engano, era para janeiro de 2021. E ele fez essa operação em julho, no meio do ano passado, 2019. Ou seja, 2019 para julho de 2019 para janeiro de 2021. Quando foi agora, um ano depois de tudo aquilo que aconteceu, Tesla mandou foguete para a Lua e tudo mais. Para a Lua não, né? Para a Estação Espacial. Então, a coisa explodiu. 12 mil dólares viraram 6 milhões de dólares. Estava até falando para minha mulher. Pô, ajudava, né? Tipo, era game change o negócio, né? Mas para isso acontecer, veja bem a conta. Aí você abre o livro do risco. Peraí, deixa eu abrir esse livro do risco aqui, deixa eu olhar direitinho o protocolo. E a tua pergunta era, eu tinha 12 mil dólares ao dólar, né? Mesmo que fosse do ano passado, mas, por exemplo, se eu fizesse esse ano e tal, para colocar em uma coisa, então, tipo assim, tem que fazer muito sentido. Porque ou você realmente leva a coisa como uma mega-sena, e eu não quero levar a vida dessa forma, como uma aposta, ou você realmente fez o dever de casa
E aí você separa parte do seu patrimônio para assimetrias explosivas, né? A metodologia das assimetrias explosivas. Aí, genial. Genial. Mas vamos Não, isso deixar é então. complexidade pura. Acho que opções é o tema da próxima semana, hein? Acho que já está definido aí. Vamos falar das empresas aí, vamos terminar, acho que já está no horário já. Eu também tenho que atender um chamado aqui. Ó, a galera mandou aí, ó. A galera mandou. O que vocês querem falar? Tem NBR, ó, CVC. Aí tem 2 pedidos para VEG aqui, ó. A VEG tá braba. Ninguém mais mandou, não. Só o Neto perguntou se a gente usa opções como parte de gerenciamento de risco. Eu respondo que não. Tá? Opções é um tema aí que eu sou nenenzinho ainda. Ó, chegou aí, Lojas Renner. Ó, temos que liberar aí, a Mariana tá pedindo. Tá pedindo. Ô, Mariana, vamos liberar o Matheus. Então, fala aí, Matheus, qual que é que você quer comentar? Fala aí. Cara, na VEG a gente nunca comentou, né? CVC... Não sei, cara. O que vocês falam aí? São empresas muito diferentes, né? Mas acho que VEG é a tendência aí. Tem 3 Vamos aí. de VEG. VEG tem 2 votos aí. Tá, então eu vou falar primeiro aqui para adiantar meu lado. Vai lá. Cara, VEG foi uma das ações que eu mais me apaixonei assim, na Bolsa. Foi uma das empresas assim que, honestamente, eu sou até um pouco uma pessoa ruim para falar de VEG, porque eu sinto meio que um orgulho de ser uma empresa brasileira, honestamente. Eu não sei se todo mundo sabe, mas eu fiz engenharia mecatrônica antes de fazer medicina, né? Eu fiz 2 anos de engenharia mecatrônica, não cheguei a formar, não. Mas eu entendia muito sobre essas coisas, gostava muito de automação, de motor, de parte que é parte do que a VEG faz. Não é isso, basicamente, mas é parte do que ela faz. É visado para isso. E, cara, a projeção mundial que a VEG tem é algo impressionante. Não dá, às vezes, realmente você vai avaliar e você não consegue entender que é uma empresa brasileira fazendo algo que é altamente tecnológico, que é vanguarda, é uma empresa que tem uma das coisas que mais, assim, ela é valorizada, né? A qualidade do produto da VEG é reconhecida internacionalmente. Ela tem investido muito em desenvolvimento, o que também é algo que você não vê muito em empresa brasileira, investir muito em pesquisa e desenvolvimento. E é uma empresa que já tem uma projeção mundial muito grande, mas que tem um mercado gigantesco pela frente. Então, assim, eu honestamente, eu tive que colocar o pé um pouco no chão com a VEG e deixar assim, fazer o meu valuation com base nas informações que eu tenho e não no que eu acho que vai acontecer. A minha impressão pessoal é uma empresa que tem potencial para ser uma das maiores empresas do mundo no segmento e uma das maiores empresas da Bolsa Brasileira. Eu acho que atualmente, em 50 anos talvez, a gente consiga falar como VEG sendo maior do que Petrobras e outras coisas assim. Eu acho que é nesse nível. Mas agora, essa é a parte ilusória, assim, a coisa meio que mítica sobre o que eu penso sobre a empresa. Agora, a realidade. A realidade é uma empresa que já é precificada acima do valuation normal há muito tempo. Cresceu independente disso, valorizou independente disso. Quando eu comprei VEG a R$24, que eu comprei em 2019, já se falava em estar muito caro. E eu vendi a R$60, R$66. Mas eu vendi tudo. Eu vendi tudo que eu tinha de VEG. Porque eu comecei a ver que estava muito acima daquilo que valorizava. E dentro da minha estratégia, eu queria ter VEG para a longevidade. Mas dentro da minha realidade atual, eu não acho que seja plausível que a empresa continue
mantendo esse crescimento absurdo de valor e crescimento tão grande com a economia mundial parecendo que vai patinar, entendeu? Então, assim, dentro da realidade atual, eu preferi procurar outras empresas que às vezes estão desvalorizadas, como o pessoal falou aí em cima, banco está muito descontado ainda, tem outras empresas na Bolsa que têm uma oportunidade melhor, talvez, de crescimento nos próximos 5 anos, do que a VEG em si, né? Eu acho que VEG está num patamar que ela merece estar, mas o crescimento é que eu não sei se ela vai conseguir manter esse nível de crescimento. Mas quem pensou assim sobre Magazine Luiza há 10 anos atrás, hoje em dia viu uma Magazine Luiza que valorizou 3.000%. Estou dizendo que é isso que vai acontecer com a VEG? Não, eu não quero prever isso, por isso que eu vendi. Então, sim, eu acho que você tem que ter muita certeza e muito fechamento com a empresa para você entrar nela agora. Assim, você tem que ter noção de que é uma empresa que já está negociando muito acima do mercado. E acho que eu acho que assim, é uma ótima empresa, mas atualmente tem que colocar uma hashtag, né, de entrar. Tem que colocar uma hashtag lá, fechado com a VEG e tal. Aí, tipo, aí você... Exatamente. Eu acho assim, é aquilo que eu sempre falo. Nem toda grande empresa é um grande negócio. Eu acho que, no momento, a VEG é uma ótima empresa e não é um ótimo negócio. Talvez seja um bom negócio, mas não é um ótimo negócio. Cara, sensacional. Assim, eu partilho da sua visão, Matheus, porque eu também fiz elétrica no Senai, né? Fiz um curso de eletricista e foi lá que eu conheci a WEG. A WEG assim, é uma das maiores fabricantes de materiais elétricos, né, do mundo e assim, para a gente se orgulhar mesmo dela ser brasileira. É uma empresa que lá, quando eu tinha meus 14, 15 anos que eu conheci, eu ouvia falar muito bem, já falavam mesmo de WEG como essa empresa referência, e hoje tendo mais maturidade, cabeça de investidor, eu vejo a WEG realmente como uma empresa para se orgulhar. Não, acho que não há discussão se ela é uma boa ou uma má empresa, ano após ano essa empresa vem se provando. O problema é realmente que todo mundo já sabe disso. Então, como todo mundo já sabe disso, é uma empresa que vem tradando aí a um PL de quase 90. E assim, é um PL extremamente alto, entendeu? Então, o que isso significa? Significaria que para o investidor colocar o dinheiro dele lá hoje, ele recuperaria isso se a empresa mantivesse os lucros que ela vem oferecendo hoje em quase 90 anos. Ou seja, é para 1, 2 gerações aí. Então, assim, não é uma empresa assim das mais adequadas para se entrar agora. Mas, se você quiser entrar acreditando muito na empresa, acreditando que ela vai continuar entregando resultados melhores em cima de resultados melhores, esteja ciente do risco. De repente, não é para você colocar ali 10% da sua carteira, talvez 5%, enfim. Eu não vou falar aqui qual a alocação de patrimônio que você deveria colocar, mas saiba que, se você quiser colocar a VEG na sua carteira, tem que ser uma parcela minoritária, porque é uma empresa aí que está muito precificada já, e assim, o que o mercado está fazendo com ela? Colocando altas expectativas. Então, qualquer escorregão que a empresa não conseguir entregar o que ela já vem entregando, pode ser muito punida. E aí é esse o problema, tá? Então, assim, não é se a VEG é boa ou não, isso não se discute mais. Agora, é se ela vai continuar sendo consistente assim no longo prazo. Eu não tenho VEG, mas assim, se eu for falar, me pede uma empresa da Bolsa que para mim é a melhor empresa, eu falo VEG, tá? Só que eu não tenho justamente por isso que eu coloquei aqui. É uma empresa que está com múltiplos, para mim, distorcidos. Até poderia colocar um pequeno pedaço ali da minha carteira, mas acho que ficou, como o Danilo falou ali, ó, tem empresas mais fáceis para se ganhar dinheiro hoje. Então, estou vendo melhores oportunidades. Nem estou falando de melhores empresas, mas melhores oportunidades, tá? Cara, eu tenho hoje na carteira, não nenhuma dessas empresas são a maior posição, mas VEG ao lado de Klabin e Ferbasa são ações altamente explosivas na minha carteira. Então, foi realmente um case muito acertado. Eu
a cabo, eu entendo, olha qual é agora esse negócio aqui, essa parte aqui é interessante aqui, ó. Por exemplo, eu não vendi VEG. Tu tens, Felipe, posição em VEG ou não? Tu não tens, não tem. E o Matheus Tini vendeu. Então, olha só essas 3 situações que nós temos aqui. Qual eu também já tive e vendi, tá? Eu vendi. Então qual é a que está certa? Todas, tá? Todas. Por quê? Porque, veja bem, eu acabo que, na minha visão, eu prefiro, por exemplo, você pode fazer 2 coisas. Você vende e vai procurar melhores oportunidades, ou, se tem aporte entrando, eu preferi continuar procurando novas oportunidades sem mexer nela. Porque por mais que, por exemplo, ela tenha um dividend yield, né, que nunca foi assim alto, sempre foi um dividend yield muito baixinho, mas se você for contar os dividendos dela, eu até dei uma olhadinha agora que eu gosto de tentar olhar aqui a empresa, tipo assim, falando na empresa, eu gosto de dar uma olhada assim como se, eu não sei nada dela, vamos dar uma olhada, porque eu acho que é como você tem que ver, é como você tem que fazer, né, que é o quê? Por mais que os dividendos dela fossem pouquinhos, eu vi que ele foi diminuindo, ele está diminuindo. Ora, essa empresa, então, é uma MMX que está diminuindo seus dividendos porque está ruim? Não. A MMX nem pagou dividendos, ela nunca pagou dividendos, tá? Mas a VEG está diminuindo por quê? Se ela sabe o que faz com o dinheiro, qual é o melhor lugar desse dinheiro? Reinvestindo no próprio negócio e não no bolso do acionista. Nós sabemos que é uma empresa de família, então você tem o Santander aqui no Brasil, por que pagar muito dividendo? Porque o Santander Espanha quer essa grana. Para ele, operacionalmente, é interessante. Já eu poderia ter a mesma visão da família. Eu quero dinheiro. Não. Eles agora estão em termos de receber o dinheiro puramente por dividendos, eles deram um passo atrás, porque eles viram que desde 2017 um universo se abriu. Porque enquanto está todo mundo indo para aquele... Nossa, eu esqueci o nome. Como é que é o nome daquele negócio, por exemplo, que eu tenho no meu celular e ano que vem ele não funciona mais? Porque é a estratégia da indústria. Tem um nome para isso. Se alguém sabe aí ou lembrar, obsolescência programada, se eu não me engano. Obsolescência programada. Louco, eu não ia saber, não. Acho que é isso, tá? Não sei se vocês lembram. É uma teoria de que toda tecnologia ela é programada para durar cada vez menos tempo, porque a indústria precisa girar mais. E também, às vezes, não é nem assim por maldade, né? Porque se você faz uma coisa tecnológica que dura muito tempo, você acaba perdendo qualidade, porque o seu produto vai ficar mais tempo e ele vai ficar realmente muito obsoleto. Então, com o tempo, você começa a ter problema de branding, justamente porque os produtos que tem no mercado são muito obsoletos em relação à concorrência. Então, você tem que fazer seu produto durar menos para que o consumidor atualize as versões e você mantenha sempre o melhor. É a mesma coisa do tipo assim, você tem iPhones 5, 4 ainda na mão de pessoas hoje, mas você não vai ter daqui 5 anos, você vai ter iPhone 10, por exemplo, já nas mãos das pessoas. Por quê? Porque a Apple não quer isso. Ela não quer que o iPhone 5 continue na mão das pessoas. Porque isso é ruim. Porque se você comprar um iPhone 5 com os smartphones atuais, não faz mais sentido. É algo muito ruim. Isso faz mal para a empresa. Então, quem lembra do carro Santana? Se alguém, né, já viu esse carro Santana, galera, só era o carro. Era o carro para a vida toda. E, tipo, se eu tivesse a oportunidade de ter comprado um Santana, eu acho que eu teria até hoje esse carro, porque não dá problema. Não dá. Então, assim, a VEG, ela tem esse case. A VEG, para ela poder mostrar que, mesmo sendo brasileira, ela tem o diferencial dela, ela entrega os produtos com uma obsolescência programada favorável para a indústria que ela atende. Sem contar que a maneira de produção dela é verticalizada. Então, tipo, traz uma série de benefícios você manter a cadeia de produção com você. Você é o que faz a tintura, você é o que faz a produção, você joga numa montadora. E quem é que tudo controla isso daí?
é tudo a VEG. Então tá tudo em casa. Então, assim, é uma baixa gestão. Eu gostei muito quando realmente, se você for comparar a empresas, né, brasileiras, assim, que se não tivessem corrupção no meio, seriam empresas também vitrine do Brasil. Então, nada mais é do que a VEG, ela está ocupando esse espaço. Espera lá, não tem vitrine no Brasil? Dá licença, deixa eu chegar junto, tá? E aí até trazendo aquele PEG ratio, né? Se você olhar só o PL que o Felipão trouxe dos 90, assusta. Mas, quando você joga o crescimento, você tem um PEG de 9, que sim, é muito caro, porque está 9 vezes na frente do crescimento do lucro passado, que dirá o futuro, se você quiser ser conservador, né? Então, é realmente uma empresa que hoje... Mas qual é o pulo do gato? Não sou eu que decido se está caro ou não. É a minha... Só um minuto. O Valtinho está hesitando em falar, eu não entraria hoje. Não é, porque, tipo assim, eu, para ter uma noção, acho que talvez foi início do ano que... Não, em maio de 2019, que eu fiz uma noção de preço da VEG comigo. Maio de 2019. De lá para cá, o que me interessa hoje da VEG, que inclusive foi o que aconteceu no Corona Crash, é como ela compõe a minha seleção, como ela compõe essa seleção marroquina, bem aqui, ó, esse Dream Team, entendeu? Esse Dream Team da África. Oh, essa aí vai ser a minha despedida, porque até o Daniel já... Vamos encerrar aí, Valtinho, porque a Mariana vai bater no cara e eu não quero ele de olho roxo na minha live amanhã. Aí. Fechou, então. Galera, uma excelente empresa, né? Falamos muito orgulho aí, a VEG apresentar o Brasil. Ficamos por aqui. Semana que vem, pesado, opções, né? Então... Opções. Galera, o grande mistério. Nós vamos trazer principalmente conceitos, talvez, assim, iniciais, coisas assim, para começar a aplicar, porque eu fico com muito medo de entregar uma arma nuclear, né? Einstein, ele fez essa confusão, né? Ele entregou a arma e depois viu o que aconteceu e ele se arrependeu, né? Então, Mariana, tá liberado o Mateuzinho. Agradeço a todos. Frank, que é daqui da minha cidade, presente sempre. Grande Denner, Danilão, Caroline ficou aí até agora, fico muito feliz. Vaguinha, embaixador também, gosto muito lá de acompanhar ele também. Argemiro, que apareceu. Então, assim, um grande abraço a todos, boa noite e até a próxima. Falou! Valeu.